Capítulo 24. De onde e para onde? 2. Para onde? Evoluções físicas e psíquicas. Os biólogos fazem com que as pessoas pensantes, sem hesitação, sigam o grande bouleversement, agitação, mudança dramática, do pensamento reduzido no termo evolução. Elas não são mais capazes de acreditar então que o homem seja o resultado de processos, de longas eras em seu desenvolvimento e o que é mais, e ainda mais curioso, que cada criança, individualmente, desde o momento de sua concepção até o momento de seu nascimento, aparenta ser marcada em sua própria pessoa por um número incrível de etapas desse processo evolutivo. A compreensão desta verdade causou grande impressão na mente dos homens. Sentimos-nos parte de um processo e, ao mesmo tempo, chamados a auxiliá-lo, não exatamente para nós mesmos, mas para qualquer parte do mundo que tenha influência nossa, especialmente sobre as crianças que são tão peculiarmente entregues a nós. Mas chega, como vimos, um ponto em que devemos nos levantar e fazer nosso protesto. A evolução física do homem não admite dúvidas. A evolução psíquica, por outro lado, não apenas não está provada, mas todo o peso das evidências existentes parece ir para o lado oposto. A grandeza das crianças. A era do materialismo chegou ao fim. Reconhecemos a matéria como força, mas como força totalmente sujeita. E o que é o espírito de um homem que molda e usa sua substância material de sua própria forma para seus próprios fins? Quem pode compreender o caminho do espírito? Talvez esta seja uma das questões fundamentais sobre o qual o homem ainda não foi capaz de especular para qualquer propósito. Mas quando consideramos os poderes quase ilimitados de amar e confiar, de discriminar e aprender, de perceber e de saber que uma criança possui, e os comparamos com as sensibilidades embotadas e a apreensão mais lenta do homem ou mulher adultos do mesmo calibre, certamente não estamos inclinados a pensar que crescer de menos para mais e de pequeno para grande é a condição da vida espiritual, isto é, daquela parte de nós que ama e adora, raciocina e pensa, aprende e aplica o seu conhecimento. Em vez disso, parece ser verdade para cada criança em seu grau, como para a criança divina e típica, que ele não lhe dá o espírito por medida. Sabedoria, o reconhecimento das relações. É curioso como a filosofia da Bíblia está sempre muito à frente de nossos pensamentos mais recentes. Abre aspas. Ele crescia em sabedoria e estatura, dizem. Fecha aspas. Agora, o que é sabedoria? Filosofia? Não é o reconhecimento das relações? Primeiro temos que entender as relações de tempo, espaço e matéria. A filosofia natural que constituiu grande parte da sabedoria de Salomão. Então, aos poucos, mais e mais aprendemos aquela filosofia moral que determina nossas relações de amor e justiça e dever uns para com os outros. Mais tarde, talvez, investiguemos o assunto profundo e intrigante das inter-relações de nosso próprio ser mais composto, a filosofia mental. E em tudo isso e além de tudo isso aprendemos, lenta e debilmente, a relação mais elevada de todas, a relação com Deus, que chamamos de religião. Essa ciência das relações das coisas consiste no que chamamos de sabedoria. E a sabedoria não nasce em nenhum homem aparentemente, nem mesmo no próprio Filho do Homem.
A sabedoria aumenta, a inteligência não. Ele crescia em sabedoria, na doce apreensão gradual de todas as relações da vida. Mas o poder de aprender, o espírito forte, sutil e perspicaz, cuja função é captar e compreender, apropriar-se e usar todas as relações que ligam todas as coisas a todas as outras coisas, isso não foi dado a ele por medida, nem podemos reverentemente acreditar que seja assim dado a nós. Diferenças nos homens. Que há diferenças nas medidas dos homens em sua estatura intelectual e moral é bastante evidente, mas é bom que compreendamos a natureza dessas diferenças, que são diferentes em tipo e não em grau, e dependem do que chamamos levianamente de leis da hereditariedade, que fazem com que o homem, em seus vários aspectos, constitua aquele todo concebivelmente perfeito possível para a humanidade. Isso é muito diferente da noção de uma medida pequena e débil do coração e intelecto da criança, para crescer gradualmente até o desenvolvimento espiritual robusto e nobre que, de acordo com o evolucionista psíquico, deveria distinguir o ser humano adulto. Ignorância não é impotência. Essas são considerações bastante práticas e simples para todo aquele a quem foi confiada a criação de uma criança e não devem ser deixadas de lado como princípios abstratos, cuja discussão deve servir a pouco propósito, além daquele de aguçar a inteligência dos escolásticos. Na verdade, não percebemos as crianças, mas as subestimamos. Nas palavras divinas, não as desprezamos com as melhores intenções do mundo, porque confundimos a imaturidade de suas estruturas e sua absoluta ignorância quanto às relações das coisas, com impotência espiritual. Enquanto o fato provavelmente é que nunca o poder intelectual foi tão aguçado, o senso moral tão forte, a percepção espiritual tão penetrante como naqueles dias da infância que encaramos com um sorriso arrogante, embora gentil. Todas as possibilidades presentes em uma criança. Uma criança é uma pessoa em quem todas as possibilidades estão presentes agora neste exato momento, não para ser educada depois de anos e esforços múltiplos por parte do educador, mas na verdade é mais importante direcionar e usar essa riqueza de poder espiritual do que desenvolver as chamadas faculdades da criança. Não se pode afirmar com veemência suficiente que a educação de nossos filhos dependerá, querendo ou não querendo, da concepção que deles formamos. Se os considerarmos como instrumentos adequados e capazes para a realização do propósito divino no progresso do mundo, devemos nos esforçar para discernir os sinais dos tempos, perceber em quais direções estamos sendo conduzidos e preparar as crianças para levar adiante a obra do mundo, dando-lhes ideias vitalizantes relacionadas, de qualquer modo, a alguns departamentos desse trabalho. Vivemos para o avanço da raça humana. Tendo estabelecido conosco que nós e as crianças igualmente vivemos para o avanço da raça humana, que nosso trabalho é imediatamente com elas e por meio delas, imediatamente para todas, e que elas estão perfeitamente preparadas para receber aquelas ideias que são para a inspiração da vida, devemos a seguir considerar em que direção tentaremos estabelecer atividades espirituais nas crianças. Nosso de onde na potência da criança, nosso para onde no pensamento atual. Temos procurado estabelecer nosso de onde na potência da criança. Procuraremos nosso para onde no pensamento vivo atual, o que provavelmente indica as direções em que a corrida está progredindo.
Descobrimos que todos os homens em todos os lugares estão profundamente interessados na ciência, que o mundo espera e observa grandes descobertas. Nós também esperamos e observamos, acreditando que, como Coleridge disse há muito tempo, grandes ideias da natureza são transmitidas às mentes já preparadas para recebê-las por um poder superior à própria natureza. Todos os homens estão interessados na ciência. Em uma reunião anterior da Associação Britânica, o presidente lamentou que o progresso da ciência tenha sido grandemente prejudicado pelo fato de não termos mais naturalistas de campo, observadores atentos da natureza como ela é. Um jornal literário fez uma observação lamentável sobre isso. Está tudo escrito em livros, dizia este jornal. Por isso não temos mais necessidade de ir à própria natureza. Ora, o conhecimento da natureza que obtemos dos livros não é conhecimento real. O uso dos livros serve para ajudar o jovem estudante a verificar fatos que já viu por si mesmo. Sejamos, antes de tudo, amantes da natureza. O conhecimento íntimo de todos os objetos naturais ao seu alcance é a primeira e possivelmente a melhor parte da educação de uma criança. Para si mesma, durante toda a sua vida, ela será acalmada pelo, abre aspas, o bálsamo do respirar, o silêncio e a calma de coisas mudas e insensatas. Fecha aspas. Crianças treinadas para observar. E para a ciência, ela está em posição de fazer exatamente o trabalho que é mais necessário. Ela será uma observadora atenta e amorosa da natureza em primeira mão, armazenando fatos e livre de qualquer ganância impaciente causada por interferências. Uma nova concepção de arte, grandes ideias exigem uma arte grandiosa. Olhando novamente para o reino da arte, pensamos que discernimos os sinais dos tempos. Alguns de nós começam a aprender a lição que um profeta foi criado para transmitir a esta ou a última geração. Começamos a entender que a mera técnica, por mais perfeita que seja na representação de tons de pele ou mármores, ou de uma composição musical de extrema dificuldade, não é necessariamente arte elevada. Começamos a perceber que a arte é grandiosa apenas na proporção da grandeza da ideia que ela expressa, enquanto o que pedimos da execução da técnica é que seja adequada à ideia inspiradora. Mas certamente esses temas elevados não têm nada a ver com a criação das crianças? Sim, eles têm tudo. Em primeiro lugar, não permitiremos que nenhum pseudo, falso, arte esteja na mesma casa que nossos filhos. A seguir, levaremos nossos próprios gostos e opiniões fáceis a algum teste investigativo como indicamos, sabendo que as crianças absorvem os pensamentos que estão em nós, quer queiramos ou não. E por fim, inspiraremos nossos filhos com aquelas grandes ideias que criarão uma demanda de alguma forma pela arte grandiosa. As crianças devem aprender a se importar com os livros. Na literatura, temos objetivos definidos em vista, tanto para nossos próprios filhos como para o mundo por meio deles. Desejamos que as crianças cresçam e encontrem alegria e refrigério no gosto, no sabor de um livro. Nós não entendemos por livro qualquer matéria impressa em uma encadernação, mas uma obra que possui certas qualidades literárias capazes de trazer ao leitor aquele deleite sensível que pertence a uma palavra literária bem falada. É um fato triste que estejamos perdendo nossa alegria na forma literária. Temos tanta pressa em ser instruídos por fatos ou estímulos por teorias que não temos tempo para demorar-nos em apenas processar um pensamento.
Mas este é o nosso erro, pois as palavras são poderosas para deleitar e inspirar. Se não fôssemos tão cegos como os morcegos, já devíamos ter descoberto há muito tempo uma verdade totalmente indicada na Bíblia. Aquilo que uma vez é dito com perfeição nunca mais pode ser dito e torna-se, a partir de então, uma força viva no mundo. Mas na literatura, como na arte, exigimos mais do que mera forma. Grandes ideias estão pairando sobre o caos de nosso pensamento, e é aquele que disser o que todos nós pensamos estupidamente, quem será para nós como um mestre enviado por Deus? As crianças devem ser nutridas com o melhor. Para as crianças, elas devem crescer com o melhor. Nunca deve haver um período em suas vidas em que tenham permissão para ler ou ouvir literatura bobalhada ou de leitura facilitada. Não há um momento em que eles sejam inaptos a pensamentos dignos, bem colocados, contos inspiradores, bem contados. Permita que as canções da inocência de Blake representem seu padrão em poesia. Defoe e Stevenson em prosa, e treinaremos uma raça de leitores que exigirão literatura, isto é, a expressão adequada e bela de ideias e imagens inspiradoras da vida. Talvez uma forma impressa no sentido de que livros como presentes para as crianças não serão bem-vindos em tal ou tal família. Seria de grande ajuda neste esforço. A solidariedade da raça humana. Para exemplificar mais um ponto, há um alcance em todas as direções após a concepção expressa nas palavras solidariedade da raça. Provavelmente nunca antes nos sentimos como agora, em relação absoluta com todos os homens em todos os lugares. Tudo o que é humano é precioso para nós. O passado nos pertence como o presente e nos demoramos ternamente nas evidências da personalidade de homens e mulheres que viveram há muito tempo. Um poeta americano expressa esse sentimento com intensidade ocidental, mas não exagera quando nos diz que ele é o soldado ferido em batalha. Ele é o escravo do navio, e ele é o herói que vem em seu socorro. Que todo pulso humano é seu pulso, cada queda é sua queda, e cada vitória moral seu triunfo. A presente escritora relembra o momento em que a convicção da irmandade comum das mulheres foi entendida de uma forma que nunca será esquecida. Ela estava andando de trem, de uma estação para outra em Londres, e viu uma mulher bêbada apoiada em uma porta. Ela sabia pelo choque de dor e pelas lágrimas que a visão trouxe que a mulher não estava fora dela, mas de alguma forma misteriosa era parte dela, ela mesma. Esta foi uma nova percepção para uma garota e uma que nunca mais se perderia de vista. Esses choques de reconhecimento provavelmente atingem a maioria de nós, e quando eles chegam aos grandes corações, Great Hearts do mundo, obtemos nossas Elizabeth Frys, Wilberforces, Florence Nightingales. Ações de piedade têm sido praticadas em todas as eras cristãs e, de fato, onde quer que o coração humano tenha liberdade, mas sentir pena de outro e estar ciente, ainda que vagamente, de que esse outro está, em certa medida, indissoluvelmente ligado a nós mesmos, são duas coisas diferentes. Arriscamo-nos a acreditar que este é o estágio que a educação da humanidade, como divindade conduzida, atingiu em nossos dias. Em outros dias, os homens faziam o bem por amor a Deus ou para salvar suas próprias almas, agiam com retidão, porque convinha serem justos em todas as suas ações. Mas os motivos que nos movem em nossa relação uns com os outros são agora mais íntimos, ternos, indefiníveis,
comoventes. Quais serão os problemas quando tivermos aprendido a entender de forma compreensiva esta nova página do livro da vida? Não podemos prever, mas podemos esperar que o reino de Deus venha sobre nós. As crianças devem ser criadas para viver para toda a humanidade. Estudando reverentemente esses sinais dos tempos, que indicações encontramos para nossa orientação na criação das crianças? Deve-se permitir que a terna simpatia da criança flua em forma de ajuda e gentileza para com toda a vida que de alguma forma a toca. Conheci uma menina de 5 anos que voltou da sua caminhada sob uma nuvem óbvia de angústia. Qual é o problema, H? Ela foi questionada, um rápido e curto. Nada. Com a reticência de sua família, foi tudo o que pôde ser arrancado dela por alguns minutos. Mas um carinho a fez abrir, e em uma paixão de piedade ela soluçou. Um homem pobre, sem casa, sem comida, sem cama para deitar. Jovem como ela era, a revelação da vida comum na humanidade tinha caído sobre ela. Ela era uma com um mendigo e sofria com ele. As crianças devem, é claro, ser protegidas de sofrimento intenso, mas ai da mãe ou babá que proteja demais, endurecendo sistematicamente o coração da criança. Essa garotinha teve o alívio de ajudar e então a dor da simpatia deixou de ser demais para ela. As crianças não devem ouvir falar de impostores. Qualquer que seja nossa opinião sobre o mundo e a natureza humana, tenhamos cuidado em como falamos a palavra impostor aos ouvidos de uma criança, até que ela tenha idade suficiente para entender que se o homem é o impostor, o que faz dele apenas o objeto de uma pena mais profunda e de uma ajuda mais sábia. Uma ajuda cujo objetivo não é aliviar, mas reformar. Servir é promoção. Mais uma vez, as crianças estão tão abertas à vaidade quanto a todas as outras más disposições possíveis para a natureza humana. Elas devem ser educadas para dar e ajudar, sem qualquer noção de que fazer isso é bondade de sua parte. É muito fácil mantê-los na atitude mental natural de criança, de que servir é promoção para a pessoa que serve, pois na verdade ela não tem em absoluto como afirmar que está em posição de derramar benefício sobre outra pessoa. O alcance da simpatia da criança deve ser alargado. Seu amor deve alcançar o de longe e o de perto, rico ou pobre. A angústia no exterior e a angústia em casa devem apelar para ela igualmente e sempre deve dar algum tipo de ajuda a um custo real para si mesma. Quando ela tiver idade suficiente, as lições objetivas com jornais devem ser apresentadas a ela, sem considerações de conveniência. Ela deve saber que as atrocidades na Armênia, por exemplo, são a causa de verdadeiras perturbações nos lares ingleses, que há casos de certo e errado abstratos para noções, assim como para indivíduos, que não admitem considerações de conveniência, que socorrer nosso próximo em perigo mortal é uma dessas ocasiões, e que aquele que caiu entre os ladrões é, portanto, nosso próximo, seja como nação ou como indivíduo. Não vamos criar nossos filhos em casa de vidro, por medo da devastação da piedade em seu terno coração, que eles conheçam qualquer angústia que naturalmente surgiria diante deles, e que eles aliviem sua própria dor, aliviando de alguma forma os sofrimentos pelos quais choram. As crianças não nos foram dadas com possibilidades infinitas de amor e piedade para que pudéssemos sufocar as fontes da piedade e treiná-las para a dureza de coração. É nosso papel, ao contrário, preparar esses pequenos ministros da graça para a revelação maior e mais completa do reino dos céus que está vindo sobre nós.
Perguntas para uso dos estudantes. 1. Como as crianças são grandes? 2. O que é sabedoria? 3. Mostre que as crianças crescem em sabedoria em vez de inteligência. 4. Mostre que todas as possibilidades estão presentes em uma criança. 5. Mostre que todos nós vivemos para o avanço da raça humana. 6. Mostre que encontramos nosso de onde na potência da criança. 7. Nosso para onde no pensamento atual. 8. Como o pensamento atual deve afetar a educação no que diz respeito à ciência? 9. No que diz respeito à arte? 10. Em relação aos livros. 11. Como a ideia da solidariedade da raça humana deve afetar a educação? 12. Como podemos ensinar as crianças para que servir é promoção? 13. Como devemos protegê-los de considerações de conveniência?